liberações, a importância da legalidade e das prevenções. Eu convido para moderar os trabalhos Rosalina Melo, associada da ABRAP de Belém do Pará. Os palestrantes João Wellington Esteves, e Natanael Grangeiro Cortez. João Wellington Esteves é diretor da João Wellington Promoções, realizador do Festival Sertanejo Mineirão Belo Horizonte. Natanael Grangeiro Cortez, advogado da empresa Arte Produções, Multi-Entretenimento, Rádio Cidade 99.1 e Bilheteria Virtual de Recife, com ampla atuação no Nordeste em relações de consumo no âmbito de eventos diversos, relacionamento com órgãos públicos no que concerne a liberações, alvarás e licenciamentos, além de contratações com o poder público por meio de licitações. Os problemas e as soluções. Necessidade de se ter uma norma padrão que defina todas as regras de maneira simples, clara e objetiva, facilitando a elaboração dos projetos, aprovação, montagem, fiscalização e operação. Quem tem atribuição para aprovar e fiscalizar? Com licença, daí, no nome da ABRAP, quero pedir desculpa, nós temos mais um palestrante, foi feita uma atualização e no cerimonial não chegou aqui para o Odaí. Eu quero, com muito prazer, com muito orgulho também, e com muito agradecimento, convidar para fazer parte desse painel o Luciano Serrano, que é da LS, um dos nossos grandes parceiros na montagem desse congresso. Muito obrigado ao Luciano Serrano. E é importante ressaltar também a ABRAP, né? Ou a ABRAP faz a estratégia, ou todos os produtores vão participar da estratégia do ECAD. Então é importante refletir sobre isso. Passo a palavra para João Wellington Esteves, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Usar sua mesa de apoio, porque os meus slides é só para mim. É o seguinte, na verdade, eu fui convidado para o tema das liberações, legalizações de evento. E, na verdade, esse assunto, para mim, eu sou o Sampaio, do Teodoro Sampaio, que a viola dele é desligada, ele não toca nada. E o João Mineiro, que não cantava, só ficava rindo. Quem cantava é o Marciano e o Adão lá atrás, que era o músico que cantava, e o João Mineiro só ficava fazendo assim, né? Vocês lembram muito bem. Que Deus o tenha. Mas é o seguinte, então, desse assunto eu domino pouco. Eu preferi, presidente, falar um pouco de Milionário José Rico, da minha estrada da vida. Falar um pouco do que eu aprendi na estrada. Então, vou fugir um pouco do tema do qual eu fui convidado. Mas é o seguinte, nessa experiência de vida, ao longo dos anos, eu passei, logo quando eu comecei a trabalhar com eventos, meus primeiros eventos foram São Sebastião do Oeste, Iguatama, São Gonçalo do Pará, que é as cidadezinhas pequenas, Ermida, distrito de Divinópolis. E eu trabalhava no passado com Mineirinho Produções. E também ajudei na Divina Expo, na época do Dalmi Delgado. Mas sempre tive curioso na realização de eventos. E eu via as publicidades e queria ver como funcionavam os grandes eventos. O primeiro grande evento que eu quis assistir e ir ver pessoalmente como estava acontecendo, foi ali que eu quase desanimei. Foi uma feira
que os que estão mais tempo no mercado lembram bem, que era uma feira do produtor Nilson Farias, que era a Expo Minas, parece, um exagero de festa. E realmente era um exagero. A noite do rock tinha Capital Inicial, tinha, na época, três grandes bandas de rock. Na noite do sertanejo, tinha Chitãozinho e Chororó, Leandro, Leonardo, e, na época, Gilberto Gilmar, que era o auge. Na noite do pagode, também três grandes nomes. Na noite do axé, era Chiclete com Banana, o Asa de Águia, era três, e Daniela Mercury. Eu lembro disso há muito tempo atrás, ali para 92, 93, mais ou menos. A festa foi um fracasso. A mídia dela na Rede Globo era uma loucura. E eu lembro que a festa foi um fracasso. Eu que tinha vindo de ônibus, ficado num hotel aqui perto da rodoviária, parecendo um Guaipurus hoje, né? Eu voltei para trás, falei, meu Deus, estava vaziaço. Falei, meu Deus, eventos grandes é um problema. O outro grande exemplo, eu quero cumprimentar aqui o Lúcio Oliveira, que você não sabe, Lúcio, mas eu espelho muito em você. O Lúcio está na profissão há muitos anos, e o exemplo que eu espelho em você é que eu nunca cheguei. Eu viajo o estado de Minas quase todo. Eu nunca cheguei numa cidade, encontrei sequer um débito numa rádio, ou no hotel, ou em qualquer órgão fornecedor naquela cidade, com o nome de Lúcio de Oliveira. Então, Lúcio, parabéns à sua trajetória de muita honestidade. E tal qual, no mercado artístico, eu nunca encontrei um artista que falasse de uma inadimplência sua por isso ou por aquilo. E um dos exemplos da minha vida, você também não sabe, foi você que me deu. No ano de, se não me lembro, 96 ou 98, aconteceu também um grande evento em Belo Horizonte, no Mineirão. E o Lúcio era o produtor do evento, tinha um empresário, o Lúcio foi convidado para ser produtor. E o evento também foi um fracasso. Fracasso tão grande que um dos artistas pediu que o público da arquibancada viesse para frente do palco, para descesse para a pista, para decoro. E era um evento, Brasil Country Show, deve estar na memória de alguns, um evento que todo produtor sonha em fazer. Foi numa sexta e num sábado. Todos os artistas da música sertaneja, os de nome, ali estavam. E, na escada do camarote, eu falei, Lúcio, o que você me diz que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O Lúcio falou para mim assim, a vida não é feita de um passo largo, a vida é feita de passo a passo. Lembra, Lúcio, você me falou isso há 20 anos atrás. Então, a partir daquilo ali, eu fiquei seu fã. Foi um evento muito fracassado. Então, assim, e o que eu tenho a passar para vocês, ou para dizer para vocês, que não é desconhecido de todos, talvez eu seja o mais polêmico dos produtores de eventos. E, a não ser o Triângulo Mineiro, o estado de Minas Gerais, eu conheço bem, porque já fiz muito evento no estado de Minas Gerais. E, na estrada da vida, como Milionário Zé Rico, eu aprendi muito as coisas e todos os problemas. Como disse um dos palestrantes ontem, não existe a faculdade de eventos, mas existe, sim, a prática da estrada, a experiência da estrada, essa, para mim, seja maior. E quero, nesse momento, parabenizar e dizer que a nossa associação agora tomou força. Depois daquele encontro de São Paulo, a nossa organização agora tomou força. Às vezes, quando a gente fazia uma reunião lá, por acaso, aparecia 6, 7, a maioria só aqui de Minas Gerais, porque a presidência sempre ficou aqui, porque outros estados nunca se interessaram. Então, o Lúcio carregou isso nas costas há muitos anos, o Léo Dias, agora o Shaolin, nós reerguemos essa bandeira e estamos aí para a ABRAP. Depois do encontro de São Paulo, a coisa ficou bonita, e hoje, e aquele encontro, ele não teve uma situação oficial, mas ele gerou muito bons negócios e muitas coisas se consertaram. Tivemos um êxito muito grande aqui em Minas Gerais, quando eu falo, serve de exemplo para os companheiros dos outros estados. Quando a gente brigou de frente, e o corregedor da Polícia Civil, doutor Éder Donângelos, né, chamou, ele fez uma circular
enviou para todas as delegacias e acabou, não acabou 100%, mas 90% dos detetives que chegavam criando abuso de poder para cima da gente, acabou. Percebam isso. Antes, quando a polícia militar formava uma turma de policial civil, era o prazer deles dar a primeira carteirada. E quem sofria era a gente. Então, isso acabou em 90%. Pelo menos no interior, onde eu mais trabalho, essa questão da carteirada, ela reduziu muito. Mas ela só reduziu o dia que nós fomos lá e chamamos a Polícia Civil frente aos deputados e pedimos, pelo menos, respeito. Então, isso da carteirada acabou muito. Outro item que eu quero citar para vocês, que a gente aprendeu na estrada da vida, foi o abuso de eventos, o excesso de eventos. Teve uma data, há uns 8 anos atrás, que eu fiz 8 feiras agropecuárias no mesmo espaço de semana, na mesma semana. Resultado, até que empatei, mas quase morri de tanto trabalhar. Na época eu fiz Alterosa, São Gotardo, foi só levando a agenda de shows, Arcos, Dores no Indaiá, Santa Bárbara, Capelinha, Nova Lima e Papagaios. Foi 8 do meu final de semana. Quase fiquei louco. E acho que me roubaram demais, que um monte de gente tomou conta de bilheteria e vendi barraca totalmente por um valor, não captei patrocínio. Então, foi assim um desespero. Eu aprendi, depois de muitos anos, que eu trabalhei muito errado na minha vida, com o excesso de eventos. E, como eu quero dizer, o abuso dos artistas nos cachês, nessa história de camarins. Agora, outro exemplo, que cada um tem que resolver no seu estado, ou então a gente partir para uma esfera lá em Brasília também. Então, em Minas Gerais, eu convido o presidente Shaolin para nós convocar um jurídico, para nós ir bater um papo com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Porque não há de admitir, pega o menor lá dentro, e esse menor nós temos que pagar multa. Pega o menor lá dentro, segunda ocorrência, passa para 10 salários, a terceira, 20 salários. Não dá. Então, essa é uma ação, e também com o Poder Judiciário, nós precisamos bater um papo com alguém, com o desembargador, com alguém, para a gente ter mais respeito. Nós, produtores de eventos, somos colocados na vala comum. Outra coisa que me deixou grato, que eu não ganhei muito dinheiro, muito pouco, mas, pelo menos, fiquei reconhecido no Estado. Como se diz, a não ser no Triângulo Mineiro, nosso nome é muito conhecido por todas as cidades onde eu passei. Seja da forma boa, da forma ruim, o velho João Wellington é falado. Em muitos lugares a gente tem o nosso nome que a gente implantou na história. E deixo o meu abraço a todos. Esse congresso está sendo muito bom. Além de aprendizado constante de cada um, tem também aquela coisa boa de conhecer um ao outro. Instante, agora eu apresentei o Léo de Colatina para o Tatal de Lagoa da Prata, que fizeram negócios e não se conheciam pessoalmente, só por telefone. A gente, cada dia, acaba conhecendo mais um e mais outro. Deixo aqui meu abraço a todos. E o que eu mais aprendi foi com um argentino que era publicitário do Circo Orlando Frei. Encontrei com ele quando eu estava fazendo um rodeio em Picos do Piauí. Ele me ensinou 2 coisas muito interessantes. Primeiro, que ele me ensinou o seguinte: numa cidade, você tem que ter cuidado com os preços. Porque se você pegar um aspirador gigante e sugar todo o dinheiro que está no bolso do povo, você tem que ter a criatividade de imaginar o preço do seu ingresso e quanto circula. Porque, às vezes, você coloca um ingresso muito caro e aquela população não consegue pagar. Isso foi uma coisa que ele me ensinou. Outra coisa que ele me ensinou foi assim: na nossa vida existe uma palavra mágica que tem 3 letras, que é a palavra IDA. I-D-A. Falei, mas o que é isso? Ele falou assim: quando você quer ir num evento, você não faz a ida a um evento? Pois é, quem causa isso é você, organizador, você, publicitário. Porque você tem que causar intuição que vai ter aquele evento. Depois, a sua mídia tem que causar um desejo, as pessoas ir àquele evento, àquele espetáculo. E depois, chegando os dias, o seu evento tem que estar na ânsia,
que aquele evento aconteça. Isso forma a ida. Por isso, se o seu evento não tiver causado o processo ida, desmonte o circo e vá embora, que é melhor para você. Isso eu aprendi com um argentino do Circo Orlando Frei, o publicitário do Circo Orlando Frei, já se faz uns 20 anos, quando eu percorri o Nordeste, Santa Catarina, Paraná, parte do Rio Grande do Sul, com a companhia de rodeio, eu, Solaora Brolino, Adão do Mob 2000, e nós tínhamos, era um circo, né? Saía de cidade em cidade. Mas fica aí um pouco do que eu aprendi nessa estrada, e aos novos produtores de eventos, que serão os nossos sucessores. Tive no meu sítio agora recebendo todos eles. E levei o Gino do Gino e Geno para dar uma palavra aos 20 duplas sertanejas de universitários novinhos que lá estavam, para que o Gino mostrasse um pouco de experiência de vida aos novos artistas sertanejos e também aos novos promotores. Muito obrigado a todos e sucesso a todos. Muito obrigado ao João Wellington Esteves. Passo a palavra agora para Natanael Grangeiro Cortez, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Bom, muito bom dia. Meu nome é Natanael Cortez. Eu trabalho para um grupo empresarial lá de Fortaleza, capitaneado pela Arte Produções. E a gente tem uma atuação forte no mercado do Nordeste, Norte e Nordeste. É até um prazer estar aqui conhecendo, finalmente, a Rosalina, com quem a gente já fez alguns eventos lá em Belém. E nós vamos abordar aqui a importância da legalidade das prevenções no que concerne às liberações. E que, às vezes, a gente acha que é desnecessário, né, o poder público estar limitando ou estar querendo regrar. E, muitas vezes, chega um órgão e vem dizer como é que deve ser questão de montagem de estrutura, disposição, o posicionamento do evento, a quantidade de entradas, a quantidade de saídas de emergências, a forma de divulgação do seu evento também é regulamentada. Então, eu queria trazer aqui uma abordagem de que a gente tem como reverter isso tudo em benefício do realizador do evento. O próximo slide, Paulo. Bom, primeiro é preciso a gente entender o porquê das liberações de evento, por que elas existem, por que se fazem necessárias. A princípio, a gente tem que entender que todos os eventos, principalmente os de grande porte, eles têm uma repercussão muito grande na vida social. Então, quando você realiza um evento, você tem que pensar no impacto no trânsito, no impacto sonoro, no impacto visual tanto do evento como da campanha publicitária que você vai fazer. Você sabe que vai ter um elevado consumo de bebida, que isso vai acarretar problema na saída do evento, você vai ter menores bebendo, isso vai chamar a atenção do Poder Judiciário. A gente tem a comercialização de alimentos que vão estar ali, que não estão numa adequada condição de conservação. A gente vai estar trabalhando com grandes estruturas temporárias, palcos gigantescos, com muita carga, muito peso, com camarotes, recebendo muita gente dançando, pulando. E a gente ainda tem a questão do entorno, estacionamentos, criminalidade, arrombamento de veículos, aquele pessoal que se aproveita da pessoa que está saindo do evento alcoolizada, que está mais fragilizada. Então, o evento em si, principalmente os de grande porte, eles vão repercutir antes, durante e depois na sociedade, naquele local onde está se realizando. Aí, nessas situações que a atividade particular alcança uma repercussão social de grande porte, o poder público ele é obrigado a agir, seja como regulamentador, seja como fiscalizador. Ou, às vezes, até ele age em parceria com o evento, como é o caso dos órgãos de trânsito, da Polícia Militar, que participam efetivamente do evento. Então, a atuação do poder público ela
ela é uma atribuição legal e constitucional, dependendo da sua área de competência. Por exemplo, o órgão ambiental, a defesa do meio ambiente é prevista constitucionalmente, é uma competência compartilhada entre todos os órgãos de meio ambiente, e a gente tem as polícias estaduais, tem as guardas municipais, cada uma tem o seu âmbito de previsão legal, e todo poder público, todo agente administrativo, ele tem um poder também de polícia, ele tem uma auto-executoriedade nos seus atos administrativos. Então, é por isso que, muitas vezes, a gente encontra um órgão ambiental mandando desligar o som de uma festa que não foi liberada. A gente encontra o Corpo de Bombeiros embargando um evento que a estrutura não foi liberada por ele. Aí a gente tem alguns exemplos de liberações, como no caso dos bombeiros. A gente sabe que a gente tem que fazer uma prévia apresentação do projeto, onde vai ficar previsto, na parte não só de estrutura, como na parte do planejamento do evento, todo o aparato de segurança que aquele evento vai receber, todo o dimensionamento de fluxo de entrada e de saída de público, a capacidade de carga da estrutura provisória que está sendo colocada ali. E depois da estrutura montada, a gente tem uma vistoria dos bombeiros, onde eles vão fazer a constatação de que tudo foi montado conforme projeto, e ele aprova o evento. Na questão do meio ambiente, a gente tem a famosa licença sonora, que é um outro problema, porque a legislação é muito antiga. A gente brinca que lá em Fortaleza, pela lei que prevê a questão dos decibéis a partir das 10 da noite, não podia mais ter carro transitando, porque só a quantidade de veículos já atinge os patamares que estão ali. Mas, quando você está licenciado, mesmo você extrapolando aqueles limites que estão previstos na licença, você já tem uma garantia de que o órgão não vai causar embargo. Ele pode até pedir uma adequação no volume, mas não vai causar o problema de embargo. O órgão ambiental também, ele vai querer licenciar a questão da poluição visual, faixas, blimps, outdoors. Cada prefeitura tem suas regras, cada prefeitura vai estabelecer aonde pode e aonde não pode ser fixado, qual o tamanho. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, quando se trata de terreno de marinha, além de todas essas liberações que um evento normal precisa, a gente ainda tem que obter a permissão de uso junto à Superintendência do Patrimônio da União, que é um órgão que vai também exigir da gente diversas outras liberações para ele dar a autorização dele. Então, muitas vezes, os órgãos trabalham, até para se fortalecer, um órgão exige de você que apresente uma liberação de outro órgão. Então, a gente precisa trabalhar com muita antecedência, precisa planejar esse evento, fazer a planta do evento, fazer o planejamento de venda, tudo com antecedência, para não ter embaraço durante as liberações, porque, às vezes um projeto desse que demora no Corpo de Bombeiros, ele vai causar um atraso em cadeia, um efeito dominó, que pode chegar lá no momento final, no Patrimônio da União, e você não conseguir liberar o evento a tempo. Então, é muito importante trabalhar com essa antecedência. Aí a questão, eu vou começar a chegar agora, onde eu falo que é importante você estar licenciado, você utilizar, não ver esse licenciamento como uma dificuldade, e sim como um aliado. O produtor, o realizador, o promotor do evento, ele responde de duas formas em caso de algum problema que o evento tenha causado. Perante o consumidor,
ele tem a responsabilidade objetiva, que é uma responsabilidade que independe de culpa. A gente sabe que em todas as relações de consumo, sempre pressupõe-se que o fornecedor ele vai ter que assumir aquela responsabilidade, mesmo que ele não tenha culpa, porque é um risco da atividade empresarial dele. Qual é a exceção? É quando ele consegue comprovar que o evento, o suposto evento danoso, teve a culpa do próprio consumidor ou de um terceiro, e ele consegue se eximir dessa culpa. Já perante outros órgãos, outros fornecedores, perante o contratado, o artista, a nossa responsabilidade ela já é prevista no Código Civil, que ela vai acontecer se houver a caracterização da culpa. E essa culpa pode vir ou por uma omissão, uma negligência ou uma imperícia. Então, no momento que eu tenho todas as liberações, no momento que a minha estrutura passou pelo crivo do Corpo de Bombeiros, no momento que a minha sonorização foi avaliada e aprovada pelo órgão ambiental, no momento que eu chamei todos os órgãos públicos para reuniões, para discutir o planejamento, quando eu tenho um aval de todos eles, se acontece algum problema no evento, eu consigo mostrar que cumpri todas as etapas, que agi dentro da lei, que agi que não fui omisso, que não fui negligente, que se houve algum problema, é mais fácil de eu verificar e chegar a um culpado, que não seja eu o realizador do evento. Então, a gente consegue se defender, consegue se proteger. Por exemplo, quando cai uma estrutura que a gente não tem a RT e não tem o atestado do Corpo de Bombeiros. A primeira coisa que vão dizer é que a estrutura estava irregular. Não interessa se ela caiu por um problema do solo, que rompeu e prejudicou a estrutura. Não interessa se foi um defeito do material de fabricação. A primeira coisa que vão procurar é a documentação. Se você faz um evento sem licença sonora e tem alguma reclamação de problema na vizinhança, de ruído, de barulho, já vão embargar o evento. Não interessa que você prove que a sua sonorização está dentro dos padrões que seriam autorizados. Se não está licenciado, você já vai ter problema. Se no seu evento tem fornecimento de alimentos, se você não passou os fornecedores de alimentos pelo crivo da vigilância sanitária, se não são fornecedores de alimentos regularizados perante as normas locais, e houver algum problema na parte de alimentação com o público, você vai ter dificuldade até de jogar a culpa no fornecedor de alimentos. Você vai estar respondendo solidariamente pelos danos causados. Aí você pensa, esses 3 exemplos, se você tivesse tudo isso, se você tem a RT, se passou pelo crivo do Corpo de Bombeiros, se existe uma reclamação sonora, quando o órgão chega, como já aconteceu em evento nosso, o órgão chega e você apresenta a licença. Se existe algum problema na parte de alimentação, mas aquele fornecedor é um fornecedor regular, você apresentou toda a documentação para a vigilância sanitária, foi tudo aprovado. Nesse cenário, você talvez não consiga se eximir 100% de um problema, mas você consegue mostrar que não houve uma omissão, não houve uma imperícia, uma negligência sua, e você consegue ter mais força para procurar e apontar um culpado, se isso for necessário, e, inclusive, logicamente, vai se livrar de qualquer multa administrativa desses órgãos. Então, a minha mensagem aqui era de que essa questão das liberações fossem vistas efetivamente como um aliado para o realizador do evento. Eu trago o poder público para dentro do meu evento. Eu torno ele cúmplice, partícipe do meu evento.
Então, isso tanto vai elevar o meu nível de exigência com os meus fornecedores, com o meu prestador de serviço de estrutura, de alimentação, de sonorização. Isso vai melhorar o meu evento. Eu vou ter um evento cada vez mais bem visto pelo público, que vai ver que os direitos são respeitados, vai ver que eu não tenho problemas com órgãos administrativos. Então, a gente precisa trabalhar sempre com esse planejamento prévio, precisa entender que quanto maior rigor houver no procedimento de liberação, mais seguro vai ser o seu evento. Então, era essa mensagem. A gente sabe que cada cidade tem regras específicas, né? Tem cidades que você tem que pagar a polícia para ela ir para o evento, a polícia tem que dar uma liberação. Tem cidade que o Poder Judiciário é o grande terror, o Juizado de Menores exige muitos documentos. Lá em Fortaleza, ele só dá uma declaração fixando a faixa etária e nada mais. Em compensação, a gente tem o DECOM, que é o órgão de defesa do consumidor, que exige até documentos que nem existem, que aí entra na questão do desconhecimento deles da atividade. Mas sempre, se você tentar atender todas essas exigências, se você tentar se planejar, se preparar, ter uma pessoa responsável por isso dentro da sua cadeia produtiva, você pode ter certeza que o seu evento vai ficar cada vez mais profissional, cada vez mais bonito, cada vez mais seguro para o seu público e para as pessoas que trabalham com você. Muito obrigado. Muito obrigado ao Natanael Cortes. Passo a palavra agora para Luciano Serrano, empresário, fundou o grupo LS Pro, uma das principais empresas do setor no Brasil e que possui aí a maior estrutura para eventos de Minas Gerais. Bom, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui, a convite do Shaolin, de toda a diretoria da ABRAP, participando pela primeira vez de um evento de suma importância para o segmento, que vem discutir assuntos realmente que está no dia a dia de cada um de vocês. Como foi dito aqui, né, eu tenho uma empresa de estruturas, né, que faço a estruturação dos eventos. É legal que o Natanael falou da parte, né, bem didática ali do passo a passo para se chegar às liberações, legalizações. Eu vou tentar dar uma visão aqui um pouco mais de quem está do outro lado, de quem está executando um trabalho para vocês que são promotores de evento. O que a gente sente, às vezes, é que precisa haver uma mudança, mas talvez essa mudança precisa ser também de paradigma e uma mudança de cabeça, de raciocínio de todo mundo. Porque já foi dito aqui no tempo que eu fiquei ouvindo, né, e bastante enriquecedor o que falaram aqui, sobre a união, todo mundo tem que se juntar. Eu acho que isso é uma coisa unânime, né? Todo mundo tem que estar junto para poder se fortalecer. Quando você pensa em legalizar ou pensa em ter tudo certo, tudo correto para poder chegar a algum lugar, você precisa pensar em quem vai estar envolvido com tudo isso. Então, eu acho importante que a gente pense, primeiro, essa união precisa haver, sim, para uma discussão também mais ampla, eu entendo e penso assim, junto aos órgãos reguladores, sejam eles quais forem, todos eles. Porque existem exigências para eventos temporários absurdas. Existem exigências que, por exemplo, você tem uma casa como essa aqui, um auditório como esse, que tem que ter as suas exigências de segurança, mas isso aqui é um espaço fixo, é um local que foi construído, concebido para isso. Quando você vai fazer um evento temporário, eu acho que a legislação ela teria que ter também a especificidade para evento temporário. Muitas vezes a gente vê a adaptação de uma obra em concreto para uma estrutura temporária. Aí você não vai chegar, né, é muito difícil você atingir isso. Ainda agora, né, quem lida com estrutura está passando um problema muito sério no estado de São Paulo. Eu não sei aqui quem é, talvez o pessoal de São Paulo aí,
com a questão do Corpo de Bombeiros relacionada a um laudo de fumaça das lonas que cobrem as estruturas. O Corpo de Bombeiros de São Paulo hoje exige uma classificação A para os laudos de fumaça, de propagação de fumaça nos eventos lá em São Paulo. Não existe no Brasil nenhuma lona que dê a classificação A. Só existe classificação B ou C. Aí você argumenta com o bombeiro, mas não existe, não tem como. Ele fala, está escrito aqui, ó, tem que cumprir. Aí é muito difícil. Aí, a gente que está lidando com isso no dia a dia, a gente que está trabalhando com isso, tenta se organizar, tenta fazer tudo, tenta correr atrás, vamos atrás de documento. Eu tive que trazer uma lona de fora para poder fazer o teste. Aí eu vou lembrar de quando eu comecei, quando eu sentei aqui, e estava na outra palestra, o João Wellington falou a respeito da malandragem, digamos assim, que não é malandragem, mas olha só, eu tive que trazer uma lona de fora para fazer um teste e ela passar dentro da classificação A. Ora, se não existe no nosso país um produto que atenda essa classificação, como que um órgão legislador do nosso país vai exigir isso? É absurdo isso. E eu vejo muito acontecer isso só no segmento de evento. Mas eu disse que a gente precisa mudar um pouco a cabeça também. Por quê? Porque a gente tem que encarar a nossa profissão, ou o nosso segmento, como um segmento de uma forma até mais profissional. Porque o pessoal, em geral, né, as autoridades, eu vejo algumas discussões, por exemplo, sobre indústria e outros tipos de comércios, enfim. Agora, eu fico pensando, um evento que alguém de vocês aqui faz, às vezes gera mais emprego do que alguma indústria. E o pessoal da indústria é tratado como doutor. O pessoal de evento é tratado como aventureiro, louco e por aí afora. Então, o que precisa também é a gente se impor. Né? Quem promove evento tem que se impor, mas só se impõe, a minha visão, nessa união. Unido através da nossa associação, né, como a ABRAP, para quê? Para que possa chegar às autoridades e fazer, sim, valer a opinião de quem está no dia a dia. Aí você vai num órgão público fazer uma liberação de um evento, seja qual for o órgão, isso é importante, sim, como disse o Natanael, é importante para você estar assegurado de que, se acontecer qualquer coisa, você está ali respaldado. Mas e o cliente final, que é o público, que são as pessoas, e a vida humana que está lá? O que esse monte de coisa escrita no papel realmente impacta para as pessoas? Às vezes, quase nada. Às vezes, se 10 folhas de exigências que eles fazem resumisse a 3, 4 exigências, talvez desburocratizava, todo mundo conseguia fazer mais fácil, custaria muito menos, e no final o resultado seria igual ou melhor. Então, eu vejo às vezes, quando eu vou participar de uma montagem, ou levar estrutura para algum evento, eu sinto que há também um pouco de falta de cuidado de quem está ali na produção, de quem está cuidando desse evento, para com esse momento. Se você pegar a legislação, fala-se que tem que ter uma ambulância, que tem que ter paramédico, tem que ter tudo lá na montagem. Muitas vezes nem tem. Chega lá, não tem nada. Às vezes a gente vai em eventos montar que tem outros fornecedores. Às vezes você chega lá, tem um cara montando de chinelo de dedo, um cara não tem EPI, não tem nada. Então, isso tudo faz parte da legalização. Um evento legal, ele tem que ser legal desde o seu início. Ele começa legal e vai legal até o fim. Então, liberar um evento, quando a gente fala de liberação, o Natanael passou os tópicos ali, até interessantes, sobre meio ambiente, tudo. Quem lida no dia a dia, principalmente no entretenimento, tem muita ideia que liberação é bombeiro. É o corpo bombeiro. O bombeiro liberou, tem que ir no bombeiro. Tem muitas outras coisas que podem impactar nisso aí. A questão de prazos. Né? Hoje, ainda aqui, era 10 dias úteis, agora estão querendo passar para 30 dias a apresentação de um projeto para o Corpo de Bombeiros. Né? Cada vez eles estão
dificultando mais para que os promotores e todos possam chegar lá e ter seu evento legalizado. A importância que eu acho de tudo isso é que aí a gente vai realmente estabelecer a nossa relação com o nosso consumidor final. Né? O João falou uma coisa interessante sobre os artistas, questão deles mandarem nos contratantes e tal, e muitas vezes o que eu sinto vendo, né, um evento acontecer, ou desde o seu início, participando ali junto com o promotor na montagem, vendo todo o desespero, às vezes, para chegar lá, a gente vê que essa relação acaba, João, por tornar o artista virar o cliente. O artista é o cliente. Tudo é feito para o artista, pelas exigências, por tudo. E muitas vezes, alguns eventos se esquecem do cliente final, que é o público. Que são as pessoas que lá vão, que pagam ingresso, que vão lá para assistir um evento. Enquanto público, aí eu também sou, eu acho que todo mundo aqui é cliente desse setor também, são promotores, mas são clientes. É você fazer um convite para as pessoas de um determinado, né, segmento, qualquer pessoa comum, fala, olha, sai da tua casa, vem aqui para o meu evento, vem passar aqui 5, 6 horas comigo, né, dentro de um evento, paga o ingresso ainda por cima, e vem para cá. Aí a pessoa vai, chega lá, às vezes não tem uma infraestrutura adequada para ela poder ficar esse tempo todo lá, ela não tem conforto, ela não tem segurança. Então, eu acho que é importante pensar quem é o cliente final, o que precisamos fazer para esse cliente, como fidelizar esse cliente, que isso eu acho que é muito importante. Como o João falou dos artistas, eu vejo, e aí eu trabalho com o João, trabalho com o Nenete, com vários produtores aqui, a gente vê o quanto ficou muito mais caro ultimamente lidar com os artistas. Então, mas existem situações, como o João falou, de repente uma pressão de um lado pode ajudar a resolver, até pode, mas é muito difícil. Então, os produtores precisam pensar e também criar a identidade dos eventos, para não depender tanto desses artistas. Porque a gente vê que cada vez que a gente tem a identidade de um evento, que o público passa a ser fiel àquele evento, independe um pouco de quem vai estar lá se apresentando. Aí eu tenho uma experiência nesse assunto, porque foi muito legal, desde 2013, a minha empresa teve a honra de participar da montagem do Rock in Rio. Então nós montamos 13, 15 e vamos montar 17 novamente. Então o que acontece? É lógico, guardadas as devidas proporções aí de evento, mas você chega num evento como aquele, quando ele abre a venda, quando ele abre a bilheteria, ainda não tem a programação fechada. E vende todos os ingressos. Por quê? Porque foi feito um trabalho em cima do evento e não do artista que vai estar no evento. Então isso talvez possa virar e possa ser importante para que, se for pensado e trabalhado e talvez até nessa união for feito discussões para que possam criar mais identidade para os eventos, talvez perca um pouco essa dependência dos artistas e fique mais fácil. Voltando um pouco mais para o tema, que é a legalização, como disse o Natanael, a importância que eu vejo também de ter tudo legalizado, isso é muito bom para os produtores. A gente pensa, mas é muito burocrático, é chato, é caro, é muito caro legalizar um evento, sim. Mas é muito importante ter isso, sim, legalizado. Porque todos os acontecimentos que foi citado aqui, tudo que acontecer, você está respaldado, sim. Agora, a mensagem que eu quero deixar, e eu acho que vale a pena, e eu, Shaolin, me coloco à disposição, falei que eu vou até filiar a ABRAP, embora não seja um promotor, mas eu seja partícipe desse segmento. Então, eu faço questão de ser filiado também, vou me filiar à ABRAP, à empresa. E podem contar comigo, toda a diretoria, o Shaolin, para qualquer discussão nesse sentido, nesse aspecto, porque eu acho importante, sim, a união, para que, junto com todas as mudanças que estão sendo pedidas e pleiteadas para o ECAD, para tudo, possa inserir nessa discussão também a questão da legalização, a questão das liberações, porque são muitas coisas pedidas, às vezes, descabidas, que não tem necessidade, e que acaba burocratizando, encarecendo, atrasando e, muitas vezes, inviabilizando um evento. A gente precisa de ter o evento legal, sim, porque quem está usufruindo
em primeiro lugar de tudo, é um ser humano, é uma vida que está ali, tem que ser protegida. Ótimo. Mas a proteção da vida, nesse caso, não necessariamente passa pela inviabilização do negócio. Então, você pode, para casar isso, só uma grande discussão, e junto com, no mesmo formato que dessa discussão do ECAD, acredito que é uma discussão para mudar um pouco essa legislação. Trabalhar uma legislação voltada realmente para evento. Porque muitas vezes a legislação é copiada, é adaptada, uma legislação de uma construção de alvenaria, de um prédio, por exemplo, na questão de incêndio, por exemplo. Eles adaptam o que é de uma obra para um evento. É diferente, é diferente. E precisa se unir e ter discussão. Há tempos atrás, eu venho do segmento de evento, eu estou há muitos anos, mas venho de rodeio, e eu trabalhei com uma pessoa que o João citou, que é o Adão, Mobile 2000, e teve uma grande dificuldade, não só ele, mas todos que lidam, por exemplo, com a estrutura de arquibancada. Né? Investem-se milhões, investe dinheiro, faz estrutura, compra estrutura e põe lá a estrutura para trabalhar. Daí a pouco me chega uma norma e fala assim, agora esse banco que era 65 tem que passar para 85. Vai quebrar, porque porque ninguém consegue. Como é que você vai soldar a mão um pedaço ali? Muita gente quebrou com isso. Quem tinha estrutura teve que reinvestir em estrutura. E onde está o dinheiro para fazer esses investimentos? Não existe mais. Então, é preciso discutir em conjunto. Eu acho que com essa força, discutir uma mudança na legislação, para a legislação ficar realmente compatível com o que é o evento. Garantir a segurança das pessoas, garantir o conforto, mas, ao mesmo tempo, viabilizar para quem é produtor de evento, para quem é promotor de evento. Então, eu quero deixar essa mensagem de que, unidos, eu acho também que podemos mudar um pouco essa legislação e melhorar para vocês. Podem contar comigo, com a ALS, a minha estrutura está à disposição. E é isso. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado ao Luciano Serrano.